Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos estudar os livros de Mateus, Marcos e Lucas na parte 3. Bem, agora aqui na tela do computador vamos então à parte 3 desses ensinos dos evangelhos sinóticos. Se é o primeiro vídeo da série que você assiste, deixa eu te explicar algo rapidamente. Nós vamos estudar aqui fundamentos e ensinos que, ao extrairmos eles dos textos da Palavra de Deus, nós conseguimos encontrar ações, meditar em ações a que devemos tomar. Então nós não faremos um estudo amplo, de maneira que você tenha muitas bases para entender o livro em questão, entendendo o contexto histórico, social, data, período em que o livro foi escrito, geografia, economia do local. Nós não vamos estudar o estilo, estilo literário, estilo de escrita do livro. Não, ainda que tudo isso seja muito, mas muito importante para uma compreensão total da palavra de Deus, o objetivo dessa série de vídeos é que, com uma leitura devocional, por exemplo, você consiga meditar naquele texto e, a partir dali, você extrair ensinamentos. Ainda que a meditação ideal ela nos conduza a um estudo profundo daquele texto, é importante você entender isso, que é o propósito dessa série de vídeos. Então nós vamos estudar verdades e ações que eu devo executar, praticar na minha caminhada cristã. Especificamente sobre esse vídeo, essa é a parte 3 de uma série de vídeos em que nós estamos estudando sobre os evangelhos sinóticos. Então, os evangelhos sinóticos, nós referimos a eles assim, são os evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles são relatos paralelos da vida e ministério de Jesus. Nós podemos enxergar numa sinótica, numa mesma visão, no mesmo olhar. Quando nós colocamos os três evangelhos lado a lado, nós percebemos as semelhanças ou as diferenças do texto. Então nós temos uma quantidade de histórias em comum, sequencialmente, e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Então, já que nós encontramos essa similaridade entre eles, é que nós estamos não gravando individualmente livro a livro, mas gravando os três livros com seus fundamentos agregados e repartidos em 3 vídeos, porque um vídeo só ficaria muito grande, ok? Então essa é a terceira e última parte da nossa série de vídeos sobre os evangelhos sinóticos. O primeiro tópico que eu quero falar com você é sobre princípios para uma vida sábia. Por quê? Porque Jesus motiva seus discípulos a viverem de modo justo, a enfatizar que essa vida vem do coração, com amor e confiança, mais do que através da observância de um código de ética externo. O que acontecia? Os discípulos, eles eram judeus, e como judeus, eles tinham o entendimento de que observar um código de ética externo na lei deles era algo que era fundamental para viver de modo justo, para ser encontrado alguém que servia a Deus piedosamente. Só que Jesus veio trazer que, na verdade, a ênfase ela está em como está o teu coração. Se o teu coração está um coração limpo,
um coração temente que ama, né, com amor, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo, e confiança. Então é mais algo que passa pelo amor e pela confiança, pela fé. Fé e o amor. Então Jesus vem ensinar isso, né, a viver de modo justo assim. Consequentemente, a sabedoria do Novo Testamento revela as diferenças entre um comportamento correto baseado apenas na lei, aquilo que nós falamos. Não era mais observância de um código de ética, né? Mas ações justas que vêm do coração de uma nova vida renascida em Cristo. Então, se nós nascemos de novo, nosso coração limpo, puro, ele pratica ações justas que não são baseadas apenas na lei, mas porque nós temos Jesus na nossa vida agora. Então é exatamente isso que nós estamos estudando. A nossa série de vídeos ela fala sobre isso. Ela fala de ações justas que vêm do coração, né? E a Bíblia nos ensina que ações são essas. Não como uma lei, mas como um princípio de vida, como algo que mostra as características de quem nasceu de novo. Mateus 7, 13 a 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. É uma porta estreita e um caminho apertado. Muitas vezes hoje nós encontramos um caminho largo com uma porta igualmente larga, né? Mas isso é um caminho da perdição, né? Conduz para a perdição. Só que o caminho é apertado e a porta é estreita, que conduz para a vida. E são poucos que seguem por esse caminho, são poucos que acertam com ela, com essa porta. Então nós precisamos entender, e aí nós podemos fazer um paralelo da nossa vida em Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho, né? Ele é a verdade e a vida. Porta é aquele que dá o acesso, aquele que dá o acesso, né? E se nós formos ver, na verdade, quando nós vemos o caminho, a verdade e a vida, né? O caminho, a verdade e a vida, que nós lemos lá em João, no Evangelho de João, nós entendemos que Jesus ele falava ali muito claramente para os judeus quem ele era. Como assim? Nós tínhamos, eu já expliquei, acho que eu já expliquei isso aqui nessa série de vídeos, acho que não, com certeza. Nós tínhamos, né, o povo de Deus tinha o tabernáculo. E no tanto o tabernáculo quanto o templo, eles tinham a entrada, vamos tentar desenhar aqui. Ele tinha aqui, deixa eu apagar. Ele tinha aqui a área externa,
que tinha uma entrada, e aqui você tinha propriamente dito o tabernáculo, e onde você tinha uma outra entrada, uma outra porta, e aqui você tinha o Santo dos Santos com outro acesso, uma outra entrada. Então, aqui o Santo dos Santos, onde ficava a arca, aqui o local santo, né, propriamente dito, onde ficava a mesa da propiciação, candelabro, e aqui a área externa, né, com o altar, com a bacia de bronze. Então aqui, essa primeira entrada que dava acesso à construção, né, vamos dizer assim, ela era chamada de caminho. Essa segunda entrada aqui, que dava acesso ao lugar santo, era chamada de verdade. E essa outra aqui, né, no véu, essa outra entrada no véu, era chamada de vida. Então, quando Jesus falava que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo que ele mesmo era a porta que dava acesso a Deus. Então, quando ele falava isso, quando ele falou isso, os judeus entendiam. Então, se a porta é estreita, nós podemos entender que o caminho da vida em Cristo, que é o nosso acesso, é uma vida estreita. Estreita não no sentido de limitada, mas de que você vai viver uma vida de privações. Sempre e ponto acabou, não é isso. Mas no sentido de que é uma vida de renúncia, em que todas as facilidades, tudo aquilo que é de um caminho espaçoso, de que tudo você pode fazer, na verdade, nos conduziria para a perdição. Mas, se nós entendemos que uma vida em Cristo precisa ser uma vida de que caminha num caminho apertado, numa porta, porque tem uma porta estreita, é uma vida em que você não pode cometer excessos. É uma vida em que você precisa ser temente a Deus, amá-lo sobre todas as coisas, amar o próximo e ter foco objetivo. Não uma vida em que tudo que nós façamos englobe coisas que são fora da vontade de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento. E alguém me perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos, Lucas 3, 23 e 24, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então tem muitos que vão procurar essa porta, mas não vão poder. Por quê? Porque não vão se enquadrar. O seu estilo de vida, aqui, se a porta é uma porta estreita, um estilo de vida espaçoso não passa por essa porta. Não tem como passar por aqui, né? O estilo de vida espaçoso não tem como passar por essa porta, não consegue entrar por ela. Então nós precisamos suspeitar daquilo que é popular ou favorecido pela maioria apegada às coisas mundanas. Sabe, o nosso foco precisa ser a vida eterna. Nós precisamos ter o pé aqui na terra, porque estamos aqui, fomos plantados por Deus aqui por um propósito, cada um precisa cumprir seu propósito de vida, temos a bênção de Deus que nos acompanha, sim, porém a nossa mente e o nosso coração não podem estar aqui.
né? Nosso tesouro precisa estar nas coisas celestiais, em passar a eternidade com Deus, ver o face a face. E isso é que é a nossa prioridade. Se nós levamos uma vida apegada às coisas desse mundo, infelizmente, nós não vamos conseguir passar, mesmo que queiramos, desejemos isso, nós não vamos passar pela porta, porque a porta é estreita. Mateus 15, 10 a 20. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, aquilo que entra não é o que contamina, mas é o que sai. Por quê? Porque se sai da boca, é porque já está no coração. Tudo aquilo que Deus não plantou vai ser arrancado. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E isto é o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas, as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Marcos 7, 14 a 23. Convocando ele de novo, a multidão disse: ouvi-me, todos, entendei. Não há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixou a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então ele disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Compreenda que o mal origina-se no coração. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Eu falo bastante sobre o nosso coração no livro Amor Vertical, e que no momento que eu gravo esse vídeo eu estou finalizando o livro Crescendo em Amor, que é uma versão ampliada do Amor Vertical, traz vários outros ensinamentos, manifestações e maneiras de amor. Eu falo bastante sobre isso, porque o nosso coração é ele que governa a nossa vida. Por isso que o Espírito Santo, se nós o temos dentro da onde? Do nosso coração. O diabo, ele quer o que de nós? Roubar aquilo que está no nosso coração. Então, se o nosso coração estiver puro, limpo, e nele habitar o Espírito Santo, nós precisamos guardá-lo, blindá-lo, né? Nós precisamos protegê-lo. Mas, se nós não vigiarmos, não protegermos nosso coração, a seta maligna, ela vem e pode entrar no nosso coração, trazendo maus desígnios e uma série de pecados. E o que nós precisamos fazer? Precisamos proteger
o nosso coração. Proteger o nosso coração. Mateus 7, 15 a 20. Cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Lucas 6, 43 a 45 diz assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do quê? Está cheio o coração. Compreenda que os resultados da vida e trabalho individuais são melhores indicações de motivos pessoais do que aparências ou reivindicações. Então, o resultado da vida e trabalho individuais são melhores indicações do que de motivos pessoais. Quais são os nossos motivos pessoais? O que te move? Né? O que move a minha vida? Né? Quais são os meus motivos pessoais para que eu possa trabalhar e resultando em algo nessa vida? Né? São só aquilo que verdadeiramente direcionam as minhas ações, ou na verdade esses resultados da vida de trabalho é porque eu quero reivindicar algo ou aparentar algo, né? É por aparência ou por reivindicação de que eu faço algo, eu posso fazer, que eu posso realizar, eu posso frutificar, ou é porque eu tenho a motivação certa do propósito de Deus? Será que estamos dando mau fruto? Ou será que nós estamos dando bom fruto? Será que nós estamos do bom tesouro, da boa motivação, tirando bem? Ou da má motivação, da aparência, de querer reivindicar algo para mim, eu estou tirando o mal? O que está no meu coração? Mais uma vez aqui o coração. Né? O que está no meu coração? Nós precisamos nos atentar a isso. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos daquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Por que me chamais, Lucas 6,46? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 13, 24 a 30. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado, fechada a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Misericórdia, né? Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Aleluia! Porque a salvação
Taça seja todos aqueles que creem agora, né? Sejam do Oriente, do Ocidente, do Norte ou do Sul. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Esteja prevenido de o que você pratica demonstra seu relacionamento com Jesus. Então, se nós praticamos a palavra de Deus, nós demonstramos o nosso relacionamento com Jesus. Você está entendendo o porquê do Senhor ter me direcionado a gravar essa série de vídeos? É para que você, isso mesmo, você possa entender que praticar a palavra de Deus é algo fundamental na sua vida. O Senhor está falando com você agora, com você mesmo. Praticar a palavra de Deus é fundamental na sua vida. Se você não pratica a palavra de Deus, não como uma regra, mas como o desejo de realizar a vontade de Deus, mostra que você tem um relacionamento de intimidade com o Senhor. Nunca subestime a obediência. Saiba que muitos esperam a aprovação divina, receberão a censura ou mesmo o julgamento ao invés da mesma. Então, lembre-se que a prática, nós estamos estudando fundamentos e ensinos para aplicar a palavra, para colocar em prática. Esse é o objetivo dessa série, é despertar em você o desejo de praticar a palavra de Deus como evidência de um relacionamento com Jesus. É esse que é o propósito dessa série. Por isso nós estamos na 46ª aula, pela misericórdia do Senhor, te incentivando a isso. Lucas 16, a partir do 14, 15. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Cuidado ao julgar a si mesmo e ao seu sucesso de acordo com os padrões humanos. Lembre-se de que a popularidade e a aprovação humana não indicam necessariamente a aprovação de Deus em uma situação. Então nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes vemos a aprovação, os aplausos, a popularidade, os views, os compartilhamentos, os comentários. Estou contextualizando para os nossos dias, né? E achamos que essa aprovação humana é evidência de que nós, na verdade, estamos fazendo o que Deus quer. Não necessariamente. Não necessariamente. Mateus 20 a 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu-lhe em favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a que está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava, e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, Marcos 10, 35 a 37, tá? Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda.
Lucas 22, 24 a 27. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Compreenda que a autoridade do reino de Deus e o sistema de autoridade do mundo frequentemente são opostos. Então, isso é uma verdade que nós precisamos aprender. Segundo, aprendendo o uso justo do dinheiro. Eu particularmente, eu estava evitando muito falar sobre vida financeira nos vídeos da série até aqui. Por quê? Para que não fosse gerado no teu coração um desejo de ter posses, de enriquecer, porque muitos, na verdade, na vida cristã, vão para a vida cristã com esse objetivo, com esse foco, monte. A maldita teologia da prosperidade, querendo evidenciar que o sucesso material, seja na saúde, seja profissionalmente, financeiramente, nas posses, no patrimônio, nas realizações, colocam isso como sendo a evidência suprema da bênção de Deus sobre a vida de alguém, prioridade para muitos. Muitos vão para a igreja buscando isso, né? Vão buscando um conforto na sua alma, uma orientação para que possam conquistar e alcançar coisas e não serem forjadas no seu caráter, segundo a palavra de Deus, preparando-se, né, para o grande dia. Então, eu evitei muito isso, porque é muito da base de que essas pessoas usam esses ensinamentos, eles eram pautados exatamente no Antigo Testamento. Então, eu evitei. Mas como chegou no Novo Testamento, nós temos a maneira como que Jesus e os primeiros cristãos lidavam com a questão financeira. E o entendimento é totalmente diferente do que muitos fazem por aí. Então, a partir desse momento, nós vamos tratar sobre o uso justo do dinheiro, ok? Embora na Bíblia a riqueza seja mostrada como um aspecto da bênção e aprovação, o Novo Testamento traz ênfase adicional. Aqui, ó, essa que é a chave. O Novo Testamento traz ênfase adicional da possessão e o uso da riqueza ou dinheiro em conexão com a atitude do comportamento do coração e motivação interna. É por isso aqui, não é que a gente não entenda que a riqueza seja um aspecto da bênção da aprovação de Deus. Pode ser. Nem sempre ela é. Às vezes ela é fruto de processos maliciosos, corruptos do coração humano, e nós sabemos disso. Agora, mas ela pode sim ser um aspecto da bênção e aprovação, como consequência, né? Mas não pode ser o primordial. E aqui que está o detalhe. No Novo Testamento, nós encontramos que você ter posses e usar a riqueza, o dinheiro, precisa estar em conexão com a atitude do comportamento do coração. Então, o dinheiro, o uso do dinheiro,
precisa estar conectado ao que está dentro do coração. Na verdade, eu desenhei a seta errada. Na verdade, não é o dinheiro ao coração, é do coração, né? Melhor dizendo aqui, ó, do coração, eu dou o destino para o dinheiro, que é um meio, não é o fim, é o contrário. Então, do coração e da motivação interna, eu faço uso do dinheiro e da riqueza, ok? É isso que nós vamos ver agora. Um coração justo não serve ao dinheiro, né? Aquele desenho que eu acabei de fazer para você. Mamon está estritamente associado com o dinheiro, talvez mesmo nomeando o principado demoníaco da economia do mundo. Jesus iguala o amor pelo dinheiro ao de Mamon. O dinheiro, isso aqui é sério, o amor pelo dinheiro ao de Mamon. O dinheiro deve ser manuseado com cuidado e usado com sabedoria para que o desejo por ele não nos seduza da verdadeira piedade a Deus. Mateus 6, 19 a 24. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, onde é que está o teu tesouro? Ah, meu tesouro está no que eu tenho, no que eu conquistei. Então, teu coração está nisso. Ah, não, meu tesouro está nas coisas celestiais, no meu propósito de vida, em meu relacionamento com Deus, em cuidar da minha família, conforme o Senhor deseja. Ah, então aí está o teu coração. Então nós precisamos entender isso. Aquilo que nós valorizamos é aquilo que nós amamos. Continuando. Seus olhos é a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então o Senhor continua associando, ele associa que se o meu olhar for bom, o meu corpo será luminoso. E o contexto disso aqui, apesar de nós usarmos esses versículos aqui isoladamente para pontuar sobre um olhar puro, um olhar tenebroso em relação a como é a nossa vida, Jesus está falando isso aqui num contexto de vida financeira. Então, como eu enxergo a vida financeira, né, também mostra como o meu corpo será, como a minha vida será. Se eu enxergo a vida financeira com o meu coração destinando o uso do dinheiro com a motivação correta, legal, estou com bons olhos. Mas se na verdade o dinheiro domina meu coração, aí bola fora. Né? Os meus olhos são maus e meu corpo vai estar em trevas. Ok? Aí continuando. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aí você vai perguntar, pastor, então o crente pode ser rico? Né? Já me perguntaram isso algumas 2 vezes. Poder pode, mas não pode desejar. Esse aqui é o grande lance. Querer ser rico, desejar ser rico, é errado. É pecado. E eu vou te mostrar na Bíblia isso. Começando a dizer que é achismo meu. Aqui, ó. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade
é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, supondo que a vida dedicada a Deus, né, a vida piedosa, é fonte de lucro. Então tem gente que acha que andar com Deus é você ter riqueza, né? É para te gerar riqueza, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, continuando no versículo 6, Paulo continua, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Né? Então, se eu estou contente, satisfeito com o que eu tenho, poxa, tudo para mim é lucro. Versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, né? E não insatisfeitos. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas entendem que a vida cristã, uma vida piedosa, é algo que vai gerar lucro. Tem gente que quer caminhar com Jesus para ter dinheiro, para ter prosperidade, né? Não com o objetivo de ter um relacionamento com ele, porque ele nos salvou, não, mas simplesmente porque quer ter riquezas, né? Então tá errado. É errado isso, é pecado, acabei de ler para você. E aí, por que isso? Então, tudo que a pessoa tem não está satisfeito. O celular que tem não vale, a casa que tem não vale, a família que tem não vale. Nada que as pessoas têm, elas se contentam, né? O emprego, a casa, os sapatos, as roupas, os eletrodomésticos, os móveis, o carro, nada para a pessoa válido. A pessoa nunca está contente com isso. E acabei de ler para você, né? Contendo sustento com que nos vestimos, estejamos contentes. E aí, muitos fazem apenas a parte A do versículo 10 como uma justificativa. E isso, para mim, é uma malícia, é algo maligno. Porque tem gente que só fala assim, não, porque o amor do dinheiro que é raiz de todos os males. Então, se eu não amar o dinheiro, está tudo certo. Só que as pessoas esquecem de continuar no versículo 10 de 1 Timóteo capítulo 6. O versículo não só fala que o amor do dinheiro é raiz de todos os males. O versículo fala, na continuação, que alguns nessa cobiça. O que é cobiçar? Não é desejar? Então, se a pessoa deseja ficar rico, então, na verdade, ela está amando o dinheiro. É o que o versículo está dizendo. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça. Que cobiça? A cobiça do dinheiro. O que é cobiçar? Não, cobiçar é desejar. Então, se eu estou desejando o dinheiro, eu estou pecando. Ler a Bíblia, só ler a Bíblia, meditar, entender, interpretar corretamente, né, toda a verdade da palavra, e não é a parte A do versículo. Né? Não é só a parte A, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala isso e que alguns, nesse desejo, nessa cobiça, se desviaram da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Ou seja, motivo de sofrimento e de muitos se desviarem da fé. E o que o versículo anterior fala? Que muitos ignoram. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Então, querer ficar rico, desejar ficar rico, cobiçar ficar rico, isso vem de Deus? Isso é bênção? Não, não é. Está na Bíblia, gente. Então, não é que você não possa ficar, não é que você não possa ser rico,
Você pode sim ser rico, dentro daquilo que é a bênção de Deus sobre o fruto do seu trabalho. É diferente. Agora, você ter esse objetivo de vida, de você ser rico, não tem como, entendeu? Então não tem como, não, se eu não amar o dinheiro, então eu posso desejar ser rico. Não, se você está desejando ser rico, é porque você ama o dinheiro. Entenda isso. Cobiçar, desejar, querer, enriquecer, é você amar o dinheiro. Está escrito isso na Bíblia. Tem gente que vem com uma desculpa esfarrapada, só com a parte A do versículo 10 de 1 Timóteo 6, para justificar o desejo de enriquecer. Não, eu posso querer ser rico sim, não sei o que. Está errado. Então, por isso eu falo mais uma vez, eu evitei nas primeiras aulas tocar nesse assunto, porque nós somos cristãos, nós não somos judeus. Então, não é apenas o conselho bíblico do Antigo Testamento que tem valor para mim e para você. No Novo Testamento, como eu falei, lembra que eu falei ainda há pouco, o Novo Testamento ele traz um adicional no entendimento, na compreensão de que o que está no meu coração é que vai orientar, é que vai destinar como eu vou fazer uso desse dinheiro. Aqui, ó. Lembra que nós falamos? A ênfase adicional da possessão e uso da riqueza do dinheiro em conexão com a atitude do comportamento do coração e motivação interna. Se a motivação interna e o comportamento do coração é de cobiça, de desejar, de querer ser rico, está errado, é pecado. Acabei de ler para você. Onde está isso? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e nós lemos do 3 ao 10. Ok? Então a nossa compreensão precisa ser essa. Nós somos cristãos, nós não somos judeus. Então a nossa compreensão da palavra de Deus, ela não é limitada ao Antigo Testamento. Então nós não podemos ignorar os ensinos de Jesus e os ensinos dos apóstolos, dos primeiros cristãos em relação a isso. Não podemos. Né? Então é por isso que apenas agora nós estamos conversando sobre esse tema. Ok? Vamos lá. Lucas 12, 33 e 34. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível dos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lembre-se que seu coração segue seus tesouros. Coloque seus tesouros onde você quer que a sua vida esteja. Evite colocar suas afeições e lealdade em lugar errado por motivo de possessões pessoais. Venda possessões desnecessárias ou que o distraiam e dê o dinheiro para os pobres ou para a obra do Senhor. Vamos lá. Então, se o meu coração está naquilo, é porque é onde está o meu tesouro. O coração ele segue, tá? Então eu preciso colocar meus tesouros naquilo onde que eu desejo esteja na minha vida. E eu devo evitar colocar minhas afeições e a minha lealdade no lugar errado por motivo de quê? De possessões pessoais. E aí fala sobre as possessões. Então, se eu tenho uma possessão desnecessária, significa que eu tenho além daquilo que é suficiente, concorda? Né? Eu tenho além do que é suficiente. Então, quem é rico tem além do que é suficiente. Eu vou acumular possessões desnecessárias como rico, ou eu vou pegar esse valor e eu vou destinar a ajudar a quem precisa
e a obra do Senhor, né? Muito importante isso. Lucas 12, 13 a 15. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Está entendendo? Pratique a generosidade para com Deus. Pare com qualquer forma de reservas. Clamor pelas coisas motivado pelo medo, o de armazenar tesouro na terra. Então nós precisamos parar com isso. E aí, com todo respeito, traduzindo aqui para a nossa igreja dos dias atuais, campanhas por exemplo, né? Tem aquele que clama individualmente, tem aquele que clama coletivamente com a igreja em campanhas de prosperidade. Existem até em alguns locais aí contos da prosperidade. Aliás, eu ouvi há um tempo atrás até congresso da prosperidade, em que nesse congresso, onde as pessoas aprenderiam e clamariam por isso, elas recebiam um número, claro que elas tinham que pagar, né, óbvio, a obra era de arrecadar, né, determinada igreja de arrecadar. É com pesar no coração que eu falo isso, mas é a realidade. E dentro desse congresso, né, recebiam um número. E o que elas ganhavam? Tinham direito a participar de um sorteio de um carrão, né? Podiam participar do sorteio de um carro, né? Então, vamos lá. Lucas 16, de 1 a 13. Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ao meu patrão, respondeu ele: 100 cabos de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Tá vendo aqui a maquinação? Depois perguntou a outro: Tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta, escreve 80. Então aqui, ó, 100 para 80 e de 100 para 50. E elogiou o senhor administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis
fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Empregue a riqueza material para o reino e não para a ambição pessoal egoísta. Lembre que um uso como este e seus recursos financeiros tem resultados eternos. Mateus 19, 21 a 26. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Só um parênteses aqui. O fundo de uma agulha, o camelo passar, na verdade era uma passagem que tinha por onde os animais entravam. Não é que uma agulha, não é uma agulha de costura, né? Aquela agulha, não é agulha de costura isso, é agulha, uma passagem por onde alguns animais entravam. Esse é o sentido aqui da agulha, e que o camelo não passaria, ok? Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Marcos 10, 21 a 27. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor de seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados entre si. Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Lucas 18, 22 a 27. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Liberte seu coração das suas possessões. Não busque sua segurança em posses financeiras ou bens materiais. Vamos para instruções diversas. Aqui há várias instruções importantes encontradas nos evangelhos sinóticos, mas que não se incluem nas categorias anteriores que nós falamos na primeira aula, na segunda e nessa. Mateus 3, 11 a 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível.
Marcos 1,8. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Lucas 3,15-17. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Escolha e acolha a obra de purificação do Espírito Santo como resultado da habitação e envolvimento contínuo dele. Mateus 5:27-30. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Desenvolva um rancor saudável para com toda imoralidade e pecado sexual. Se isso te leva a pecar, então o que você precisa fazer? Cortar e lançar fora. É a internet? É a televisão? São os filmes? O que te leva a pecar? Né? Então, corta e lança fora. Você precisa ser rancoroso, né? Nesse sentido, né? Contra toda moralidade. Ser radical. Saiba que o pecado sexual começa com um pensamento. Um olhar lascivo, um toque inadequado. Não começa lá no ato em si, mas começa aqui. E se nós agirmos aqui, nós conseguimos eliminar esse mal da nossa vida. Bem? Mateus 6:25-34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não há vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Lucas 12:22-34. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo
que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não mandeis, pois, a indagar o que é a vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Chame a preocupação de pecado. Então, se nós estamos preocupados com o que vai ser, nós estamos pecando. Por quê? Porque nós não estamos confiando em Deus. Entendeu? Disciplina-se para afastar-se de qualquer ansiedade. Escolha confiar no Senhor. Mateus 9, 16 a 17. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se o vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Ninguém costura, Marcos 22, 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Lucas 5, 36 a 39. Também nos disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Evite impor estruturas tradicionais passadas em renovações presentes. Compreendo que as estruturas e formas de ontem, frequentemente, são incapazes de lidar com a dinâmica atual de renovação espiritual. Então, se funcionava de uma forma no passado, e era uma tradição funcionar dessa forma, não é algo bíblico, ok? É uma tradição, é uma estrutura tradicional. Não é Bíblia. Bíblia é Bíblia, sempre. Mas a estrutura tradicional, que funcionava muito bem, talvez até o ano 2000, que foi o ano que eu entreguei a minha vida a Jesus. Por acaso hoje, no dia em que eu gravo esse vídeo, fazem 18 anos, né, que eu entreguei minha vida a Jesus. Talvez o que funcionava lá em 2000 como estrutura tradicional não funcione hoje em 2018. Não estou falando dos princípios bíblicos, estou falando da estrutura. Então talvez hoje não funcione. Talvez hoje precisa ser algo mais dinâmico. Entendeu? Então nós precisamos ter essa compreensão em nome de Jesus. Mateus 12, 43 e 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai lá consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Lucas 11, 24 a 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele,
e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Seja divertido de que voltar a uma escravidão, da qual você já foi liberto, resulta em uma escravidão ainda mais profunda. Abandonou aquele pecado, foi livre, faz de tudo para você não voltar. Primeiro, para você agradar a Deus. Depois, porque se você já foi liberto, se você retornar, a escravidão ela será ainda mais profunda. Né? Mateus 13, 31 a 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade o menor de todas as sementes, e crescido é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham alinhar-se nos seus ramos. Marcos 4, 30 a 32. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ao que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é o menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e dita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se em sua sombra. Lucas 13, 18 a 19. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, aqui o compararei, é semelhante ao grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. E conheça que a fé é decisão e obediência ao invés de habilidade. Compreenda que a fé obediente liberta o poder do Espírito Santo para realizar a tarefa. A fé obediente, um grão do tamanho de semente de mostarda, se ela é obediente e é colocada no solo, e aqui está o solo, você plantou essa semente aqui, o que vai acontecer? Ela vai crescer, liberando o poder do Espírito Santo para realizar a tarefa. E aí, esses ensinamentos te edificaram? Eu quero te entregar alguns presentes. Quero te entregar um guia com 3 passos, 3 princípios simples e poderosos, mas que, se praticados, vão nos ajudar a renovar a vida espiritual. E também quero te entregar os slides dessa aula, tudo bem? Como é que você faz para baixar esses presentes? Você baixa os presentes aqui em cima, tá vendo aqui, ó, baixa os presentes, ok? Você baixa também na descrição desse vídeo, ok? Clique aqui na descrição. E aqui na lateral, no final do vídeo, vai aparecer para você baixar também. Tudo bem? Eu quero te pedir que você também compartilhe esse vídeo. E quando você compartilha esse vídeo, você faz com que essa verdade, que esses princípios cheguem a mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho para você ser notificado quando eu publicar novos vídeos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.